Vocês acreditam que uma mãe pode olhar nos olhos da própria filha e dizer: o maior presente que você pode dar no casamento do seu irmão é não aparecer? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Marina, tenho 26 anos, e essa frase mudou minha vida para sempre. Eu sempre fui a filha invisível, aquela que fazia de tudo pela família, mas nunca recebia reconhecimento. Meu irmão Gabriel era o filho dourado, advogado, bem-sucedido, o orgulho dos meus pais. Eu era apenas a sombra. Mas naquele dia, quando minha mãe disse essas palavras cruéis, algo dentro de mim quebrou. E vocês sabem o que eu fiz? Eu dei exatamente o presente que ela pediu, só que não da forma que ela esperava. O que aconteceu depois foi uma reviravolta que ninguém na minha família jamais imaginou. Preparem-se, porque essa história vai mostrar como às vezes a vingança mais doce é simplesmente descobrir seu próprio valor. Para entender o que aconteceu naquele dia fatídico, preciso contar como sempre foi minha vida na família Santos. Desde pequena, eu era tratada como um fantasma. Sabe aquela sensação de estar numa sala cheia de gente e mesmo assim se sentir completamente invisível? Essa era a minha realidade todos os dias. Meu irmão Gabriel sempre foi o centro das atenções. Ele nasceu 2 anos antes de mim e, aparentemente, levou toda a sorte da família junto. Quando ele tirava nota 8, meus pais comemoravam como se fosse um 10. Quando eu tirava 10, eles perguntavam por que não conseguia ser mais dedicada como o Gabriel. Vocês conseguem imaginar a frustração? Na adolescência, a situação só piorou. Gabriel decidiu fazer direito e meus pais ficaram extasiados. Nosso filho vai ser doutor, diziam para todos os vizinhos. Eu, por outro lado, tinha talento para marketing e comunicação, mas isso nunca foi valorizado. Marketing não é profissão séria. Meu pai sempre dizia: por que você não segue o exemplo do seu irmão? A dinâmica familiar era sempre a mesma. Gabriel era o príncipe que não podia fazer nada errado, e eu era a filha problemática que nunca estava à altura. Quando ele se formou, a festa foi gigantesca. Quando eu consegui meu primeiro contrato grande de marketing digital, nem parabéns eu recebi. Mas vocês sabem o que é mais doloroso? Eu continuava tentando. Continuava me esforçando para ganhar um olhar de aprovação, uma palavra de reconhecimento. Eu sacrifiquei meus próprios sonhos tentando manter essa família unida, tentando provar que eu também tinha valor. E foi exatamente essa necessidade desesperada de aprovação que me levou a tomar a decisão que mudaria tudo. Porque quando você passa a vida inteira sendo tratada como segunda opção, uma hora você precisa escolher: continuar aceitando ou fazer algo a respeito. E eu escolhi fazer algo que ninguém esperava. Agora vou contar para vocês sobre o momento que deveria ter sido meu despertar, mas que na época eu ainda enxergava como uma oportunidade de finalmente provar meu valor. Era 2023. E eu tinha acabado de conseguir o contrato dos meus sonhos. Uma rede de supermercados de São Paulo queria meus serviços de marketing digital por 35 mil reais. 35 mil reais. Era mais dinheiro do que eu havia ganhado em um ano inteiro. Eu estava nas nuvens, imaginando como meus pais finalmente iam me ver com outros olhos. Mas aí veio a bomba. O açougue da família, que meu pai tocava há 20 anos em Ribeirão Preto, estava indo à falência. As vendas despencaram, as contas se acumularam e meu pai estava desesperado. Marina, ele me disse com aquela voz quebrada que eu nunca tinha ouvido antes. Você entende de marketing, né? Será que não consegue dar uma ajuda aqui? Era a primeira vez na vida que ele reconhecia meu trabalho, mesmo que fosse por desespero. E vocês sabem o que eu fiz? Eu cancelei o contrato de 35 mil reais. Isso mesmo, joguei fora a oportunidade da minha vida para salvar o negócio da família. Minha justificativa era nobre. Família vem primeiro, né? O dinheiro a gente consegue depois. Mergulhei de cabeça no projeto. Criei campanha no Instagram, fiz promoções no WhatsApp, panfletos criativos, parcerias com influencers locais. Trabalhava 14 horas por dia, 7 dias por semana. Transformei aquele açougue numa máquina de vendas. Em 3 meses, dobramos o movimento de clientes. As pessoas faziam fila na porta. Meu pai estava radiante. Minha filha salvou nosso negócio, ele dizia para todo mundo. Pela primeira vez na vida, eu me senti vista, valorizada, importante. Finalmente eu tinha provado que não era só a filha problemática. Mas vocês querem saber qual foi minha recompensa por esse sacrifício? Qual foi o reconhecimento que recebi por salvar o sustento da família? Preparem-se, porque o que aconteceu depois vai mostrar o verdadeiro caráter das pessoas que eu chamava de família. O que aconteceu depois foi a punhalada mais dolorosa que já recebi na vida.
Vocês lembram que eu tinha salvado o açougue da falência, trabalhado como uma louca, dobrado as vendas? Pois bem, preparem-se para conhecer a gratidão da família Santos. Era uma quinta-feira de manhã quando meu pai me chamou para uma conversa importante na cozinha de casa. Minha mãe estava lá também, com aquela cara séria que eu conhecia bem. Gabriel tinha chegado de São Paulo no dia anterior. Ele estava trabalhando num escritório de advocacia lá. Marina, meu pai começou. E eu já senti que algo estava errado pelo tom da voz dele. Nós estivemos conversando e chegamos numa decisão sobre o açougue. Meu coração disparou. Será que iam me oferecer sociedade? Reconhecimento oficial pelo meu trabalho? O Gabriel vai assumir a gestão do negócio, ele disse, como se estivesse falando sobre o tempo. Ele tem formação superior, entende de administração e precisa de uma fonte de renda aqui na cidade. Eu fiquei em choque. Literalmente sem palavras. Mas pai, consegui gaguejar. Eu que salvei o açougue. Eu que criei toda a estratégia que trouxe os clientes. Ah, Marina, você fez um bom trabalho inicial. Minha mãe interrompeu com aquele tom condescendente que eu odiava. Mas agora precisamos de alguém com visão de negócios de verdade. O Gabriel estudou administração na faculdade. Gabriel estava ali, quieto, aceitando tudo como se fosse natural. Como se ele merecesse colher os frutos do meu suor. Você pode continuar ajudando com o marketing, ele disse, como se estivesse me fazendo um favor. Mas eu vou cuidar da parte séria do negócio. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. Eu tinha sacrificado 35 mil hires, trabalhado até a exaustão, salvado o sustento da família, e minha recompensa era virar funcionária do meu próprio projeto. Mas vocês acham que eu aprendi a lição? Que finalmente abri os olhos? Não, porque o pior ainda estava por vir. E dessa vez, eles iam me pedir algo que testaria os últimos resquícios da minha paciência. Vocês acham que depois de ser traída com o açougue eu teria aprendido a lição? Que finalmente enxergaria quem eram essas pessoas? Pois é, eu também achava que sim. Mas a necessidade de aprovação familiar é como uma droga. Você sempre acha que da próxima vez vai ser diferente. 2 meses depois do episódio do açougue, Gabriel chegou em casa com uma notícia bombástica. Ele ia se casar com Fernanda Silva, uma moça de família tradicional de Ribeirão Preto. A data? Dali a 4 meses. E adivinhem quem recebeu a honra de organizar toda a cerimônia? Marina, você que entende dessas coisas de organização e marketing, minha mãe disse com aquele sorriso falso. Tenho certeza de que vai fazer um trabalho maravilhoso para o casamento do seu irmão. Soltiam, notaram como ela sempre enfatizava seu irmão, como se eu precisasse ser lembrada do meu lugar na hierarquia familiar? O orçamento que eles tinham? 15 mil hires. Para um casamento com 120 convidados. Vocês que são casados ou já organizaram festa sabem que isso é praticamente impossível, né? Mas eu, na minha ingenuidade, pensei, essa é minha chance de mostrar do que sou capaz. Vou fazer o casamento mais lindo que Ribeirão Preto já viu. E foi aí que cometi o erro mais caro da minha vida. Investi 8 mil hires das minhas próprias economias para complementar o orçamento. 8 mil reais que eu tinha guardado com muito sacrifício, trabalhando como freelancer de marketing digital. É para a família, eu me convencia. Depois eles me devolvem. Mergulhei no projeto como uma obsessiva. Pesquisei fornecedores, negociei preços, corri atrás de cada detalhe. Buffet, decoração, música, flores, fotógrafo. Eu cuidava de tudo. Trabalhava até de madrugada fazendo planilhas, ligando para fornecedores, organizando cronogramas. Fernanda era até simpática, mas Gabriel tinha virado um monstro. Cada dia aparecia com uma nova exigência, como se eu fosse uma wedding planner profissional trabalhando de graça. E o pior, meus pais apoiavam cada capricho dele. Mas vocês não fazem ideia do que estava por vir. As exigências que recebi nas semanas seguintes foram tão absurdas que até hoje me pergunto como não explodi antes. Se vocês acham que organizar um casamento com orçamento apertado já é difícil, imaginem fazer isso com um noivo que se acha uma celebridade e uma família que trata cada capricho dele como ordem divina. Gabriel tinha virado um verdadeiro tirano, e eu era a escrava que deveria realizar todos os seus desejos impossíveis. Primeiro foi o quarteto de violinos. Marina, eu vi num casamento em São Paulo e ficou lindo. A Fernanda merece o melhor. O quarteto custava 2.500 hires, quase metade do orçamento original. Quando expliquei que não cabia no orçamento, ele me olhou como se eu fosse uma incompetente. Então você se vira. Para isso que está organizando, não é? Depois vieram as orquídeas importadas. Não podia ser qualquer flor,
Tinha que ser orquídea branca importada do Equador. Não, mas 800 só de flores. Gabriel, tentei argumentar. As rosas brancas ficam lindas e custam 1/3 do preço. A resposta: minha noiva não é qualquer uma para ter flores de qualquer uma. Mas o ápice da loucura foi quando ele decidiu que queria o DJ Marcelo Santos, um cara famoso de São Paulo que tocava em festas de rico. O cachê? 3.500 reais, fora hospedagem e transporte. Mas, Gabriel, com esse dinheiro a gente contrata uma banda local excelente, eu argumentei. Marina, você não entende. Esse casamento vai marcar época em Ribeirão Preto. E meus pais? Meus pais apoiavam cada absurdo. Filha, é o casamento do seu irmão. Ele só vai casar uma vez na vida, minha mãe dizia. Você precisa se esforçar mais. Meu pai completava. Como se eu não estivesse me matando de trabalhar. A cada não que eu dava, recebia uma chuva de críticas. Você não tem visão. Está sendo mesquinha. Não quer o bem do seu irmão. Gabriel chegou ao ponto de dizer que eu estava sabotando o casamento dele por inveja. Inveja? Eu estava gastando minhas próprias economias, perdendo noites de sono, cancelando meus próprios clientes para me dedicar ao casamento dele, e ele me acusava de inveja? Mas vocês sabem qual foi a gota d'água? O que finalmente me fez enxergar a realidade? Foi na véspera do casamento, quando Gabriel fez uma exigência tão absurda que até hoje me pergunto se ele estava testando meus limites, ou se realmente acreditava que eu era sua escrava pessoal. Era sexta-feira, véspera do casamento. Eu estava exausta. Tinha dormido 3 horas nas últimas 2 noites, correndo atrás dos últimos detalhes. Estava na cozinha de casa, conferindo a lista final com os fornecedores, quando Gabriel chegou com Fernanda. Ele tinha aquela cara de quem estava prestes a soltar mais uma bomba. Marina, tive uma ideia genial, ele disse, e meu estômago já embrulhou. Que tal servir camarão no coquetel? E trocar o espumante por champanhe francês? Vai dar um toque especial. Eu respirei fundo. Gabriel, o casamento é amanhã. Tudo já está fechado, pago, confirmado. Mostrei a planilha para ele. Olha isso aqui, gastamos 23 mil reais. Eu coloquei 8 mil reais do meu próprio dinheiro. Ah, mas é só uma mudancinha, ele insistiu. Camarão fica mais chique que esses salgadinhos comuns. E champanhe Dom Perignon, sabe? A família da Fernanda está acostumada com o melhor. Gabriel, tentei manter a calma. Camarão para 120 pessoas custa pelo menos 2.500 reais. O champanhe que você quer custa $400 a garrafa. Precisaríamos de pelo menos 15 garrafas. São mais 6 mil. E daí? Você não consegue dar um jeito? Ele falou como se estivesse pedindo para eu comprar um refrigerante na esquina. Com que dinheiro, Gabriel? Eu já gastei todas as minhas economias. Foi aí que minha mãe Conceição, que estava ouvindo tudo da sala, veio até a cozinha. E vocês não vão acreditar no que ela disse. Juro por Deus que essas foram as palavras exatas. Marina, você está sendo muito egoísta. É o casamento do seu irmão, o dia mais importante da vida dele. Se você realmente se importasse com a família, daria um jeito. Ela fez uma pausa, me olhou nos olhos com uma frieza que me gelou a alma e completou. Sabe de uma coisa? O maior presente que você pode dar no casamento do seu irmão é não aparecer. Sua presença só vai trazer energia negativa. Silêncio total. Até Fernanda ficou constrangida. Gabriel não disse nada. Não me defendeu, não protestou. Apenas ficou lá, parado, como se concordasse com cada palavra. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi uma clareza absoluta. Finalmente eu enxergava quem eram essas pessoas. E vocês sabem o que eu fiz? Exatamente o que ela pediu. Vocês querem saber qual foi minha reação quando minha própria mãe disse que o maior presente seria eu desaparecer? Eu sorri. Isso mesmo. Sorri e disse: sabe de uma coisa, mãe? Você tem razão. Eu vou dar exatamente esse presente. Peguei minha bolsa, minhas chaves, e saí de casa. Eram 23h30 da véspera do casamento. Gabriel gritou atrás de mim: Marina, não seja dramática. Volta aqui. Mas eu não olhei para trás. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma missão clara. Fui direto para casa, liguei o computador e comecei a fazer ligações. Primeira parada, buffet. Oi, seu Carlos, é a Marina. Preciso cancelar o evento de amanhã. Isso mesmo, cancelar. Ele ficou desesperado. Disse que já tinha comprado todos os ingredientes, que não podia devolver o dinheiro. Pode ficar com o dinheiro, seu Carlos. Só não apareça no local amanhã. Segunda ligação, floricultura. Dona Rosa, Marina aqui. O casamento foi cancelado. Pode ficar com as flores, vender para outro cliente.
Ela tentou argumentar, mas eu fui firme. Está cancelado, Dona Rosa. Terceira. A banda. O líder quase teve um ataque. Como assim cancelado? A gente já carregou os equipamentos. Podem descarregar. O evento não vai acontecer. Quarta. Decoração. Quinta. Fotógrafo. Sexta. Som e iluminação. Uma por uma, cancelei todas as 15 empresas contratadas. Algumas tentaram argumentar, outras ficaram em choque. Mas todas receberam a mesma mensagem. Não haveria casamento. O mais interessante? Como eu tinha pago tudo antecipado e estava cancelando em cima da hora, consegui reaver apenas $6.500 dos meus R$8.000. Mas sabe o que mais? Não me importei nem um pouco. Aqueles $1.500 foram o preço da minha liberdade. Às 3h da manhã, terminei a última ligação. Desliguei o celular, tomei um banho e dormi como um bebê. Pela primeira vez em meses, dormi em paz, sabendo que no dia seguinte seria épico. Porque vocês não fazem ideia do caos que se instalou quando os convidados chegaram na igreja e descobriram que não haveria festa. Quando Gabriel percebeu que sua irmãzinha problemática tinha dado o troco que ele merecia. E a reação da família? Ah, essa foi impagável. Sábado, 14h. Horário marcado para o casamento. Eu estava em casa, tomando um café tranquilo e assistindo Netflix, quando meu celular começou a explodir. Eram 47 chamadas perdidas em 20 minutos. Gabriel, meus pais, Fernanda, até tios que eu nem sabia que tinham meu número. Mas eu não atendi nenhuma. Queria saborear cada segundo daquele momento. Às 15h30, minha vizinha Dona Márcia bateu na minha porta, curiosa. Marina, que confusão foi aquela na igreja hoje? Todo mundo comentando que o casamento do seu irmão virou um caos. E que caos! Pelos relatos que chegaram até mim depois, foi épico. Os convidados chegaram na igreja, a cerimônia religiosa aconteceu normalmente. Afinal, isso eu não podia cancelar. Mas quando foram para o salão da festa, cenário vazio. Sem decoração, sem buffet, sem música, sem nada. Gabriel tentou desesperadamente ligar para os fornecedores na frente de todos. Como assim cancelado? Quem cancelou? A cara dele quando descobriu que fui eu deve ter sido impagável. Fernanda chorou tanto que borrou toda a maquiagem. Os convidados ficaram sem entender nada. Alguns foram embora, outros ficaram por pena do casal. No final, improvisaram uma festa no quintal da casa dos pais da Fernanda. Compraram pizza, refrigerante e tocaram música no celular. O casamento do século virou uma reunião de adolescente. Mas a vingança da família Santos não demorou. Na segunda-feira, meu celular voltou a funcionar e eu descobri o estrago. Gabriel tinha criado um grupo no WhatsApp com todos os parentes, contando a versão dele da história. Segundo ele, eu tinha surtado por inveja e sabotado o casamento por ciúme. Minha mãe postou no Facebook. Algumas pessoas não conseguem ver a felicidade dos outros. Muito triste quando isso acontece dentro da própria família, com direito a indireta e tudo. Tios, primos, conhecidos, todos me bombardearam com mensagens de repúdio. Como você pôde fazer isso? Que vergonha! Sua família não merecia isso. Até pessoas que mal me conheciam se sentiram no direito de me julgar. E sabem qual foi minha reação? Nenhuma. Não respondi uma única mensagem. Não me defendi. Não expliquei minha versão. Porque finalmente eu tinha entendido uma coisa. Quem realmente me conhecia sabia quem eu era. E quem acreditou na versão deles sem nem me ouvir, não merecia minha explicação. Mas a melhor parte ainda estava por vir. Porque enquanto eles gastavam energia me difamando, eu estava planejando minha verdadeira vingança, minha liberdade. Enquanto minha família gastava energia me difamando nas redes sociais, eu estava tomando as decisões mais importantes da minha vida. 3 dias depois do casamento do século, liguei para um cliente antigo em Florianópolis que sempre me oferecia trabalho. A vaga ainda está disponível? Claro, Marina. Quando você pode começar? Mas antes de partir, eu tinha algumas coisas para resolver em Ribeirão Preto. Primeira parada. O açougue que eu tinha salvado da falência. Fui lá numa quinta-feira de manhã e encontrei Gabriel tentando administrar o negócio. As vendas já tinham despencado 40% em 2 semanas. Ele não fazia ideia de como manter as campanhas de marketing que eu tinha criado. Marina, ele disse quando me viu. Ainda bem que você veio. Preciso que você me explique como funciona esse negócio de Instagram e WhatsApp. A cara de pau era impressionante. Depois de tudo que tinha acontecido, ele ainda achava que eu ia ajudá-lo. Gabriel, respondi com a maior calma do mundo. Eu vim buscar meus 4.000 caralhos que investi aqui. Ele ficou pálido. Que 4.000? Use quatros.
000 que gastei em equipamentos, reforma e marketing inicial. Está tudo documentado. Claro que ele não tinha o dinheiro. Então fiz uma proposta. Ou você me paga agora, ou eu retiro todo o material de marketing que criei, cancelo as campanhas e você se vira sozinho. Adivinhem o que ele escolheu? Conseguiu emprestar o dinheiro com meu pai no mesmo dia. Segunda providência. Vendi meu pequeno negócio de marketing digital local por 22 mil reais. Era menos do que valia, mas eu queria liquidez para recomeçar. Juntando com os 6.500 reais que recuperei do casamento e os 4.000 reais do açougue, eu tinha 32.500 reais para começar vida nova. Em 2 semanas, estava em Florianópolis. Aluguei um apartamento pequeno, mas aconchegante no centro, a 10 minutos da praia. Comecei como freelancer de marketing digital, trabalhando para empresas locais. Em 1 mês, já tinha 3 clientes fixos pagando 800 reais cada. Fiz amizade com Dona Rosa, dona de uma padaria na esquina de casa. Ela se tornou minha primeira cliente e maior incentivadora. "Menina, você tem um dom para isso", dizia sempre. Em 3 meses, consegui 6 clientes fixos. Minha renda mensal chegou a 2.500 reais. Não era muito, mas era meu. E o açougue da família? Faliu em 6 meses. Gabriel não conseguiu manter nem 30% das vendas que eu tinha conseguido. Meus pais perderam o negócio de 20 anos e tiveram que vender a casa para quitar as dívidas. Mas a melhor parte da minha nova vida ainda estava por vir. Hoje, 2 anos depois daquele casamento que não aconteceu, estou aqui em Florianópolis escrevendo essa história para vocês. Minha agência de marketing digital tem 15 funcionários. Faturamos 180 mil reais por mês e acabei de comprar meu primeiro apartamento próprio com vista para o mar. Mas o mais importante, eu durmo em paz todas as noites. Vocês querem saber o que aconteceu com a família Santos? Gabriel e Fernanda se divorciaram no ano passado. Aparentemente, ele não conseguiu sustentar o padrão de vida que prometeu para ela. O açougue faliu. Meus pais venderam a casa e foram morar num apartamento alugado. Gabriel voltou para São Paulo, mas não conseguiu emprego no mesmo escritório. A história do casamento sabotado chegou até lá. E sabem qual foi a reação deles quando souberam do meu sucesso? Minha mãe me ligou no mês passado. Depois de 2 anos de silêncio total, ela disse: "Marina, filha, que tal a gente esquecer essa briga boba? Família é família, né?" A audácia era impressionante, mas a ligação que mais me marcou foi a do Gabriel, há 3 meses. Ele estava chorando no telefone. "Marina, eu estraguei tudo. Perdi a Fernanda, perdi o negócio, estou desempregado. Você pode me ajudar? Talvez uma vaga na sua empresa?" Vocês sabem o que eu respondi? "Gabriel, o maior presente que você pode receber de mim é eu não interferir na sua vida. Sua presença só traria energia negativa para minha empresa." Usei exatamente as palavras que minha mãe tinha usado comigo. Hoje eu entendo que aquele casamento cancelado não foi uma vingança, foi minha libertação. Durante 26 anos, eu vivi mendigando a aprovação de pessoas que nunca me valorizaram. Eu sacrifiquei meus sonhos, meu dinheiro, minha paz mental tentando provar que merecia amor. A verdade é que família não é quem divide o mesmo sangue com você. Família é quem te apoia, te valoriza, comemora suas vitórias e te acolhe nas derrotas. Hoje, minha verdadeira família são meus amigos aqui em Florianópolis, meus funcionários que confiam em mim, meus clientes que respeitam meu trabalho. Às vezes, a maior coragem não é perdoar quem te machucou. É ter a coragem de se afastar, de recomeçar, de construir uma vida onde você seja a protagonista, não a coadjuvante. Porque no final das contas, o maior presente que você pode dar para si mesmo é descobrir seu próprio valor. E vocês? Já tiveram coragem de cancelar o que não fazia sentido na vida de vocês?